Somos a equipe da qualidade e segurança do Hospital Primavera. Preparamos um material prático e importante para o desenvolvimento dos processos e contribuir para agregar conhecimento aos colaboradores da instituição. Aproveite! Aula 3. Indicadores. Olá, turma! Me chamo Edenir Oliveira, sou analista da qualidade. Vamos conversar um pouco sobre indicadores. Indicadores é uma ferramenta imprescindível para você monitorar o seu processo. Aquela velha questão, meu processo está bom ou ruim, você vai monitorar, gerenciá-lo através dos indicadores, especificamente sobre os resultados dos seus indicadores. E na realidade, o que é um indicador? Como você pode ver, uma medida de ordem quantitativa ou qualitativa. Por que quantitativa? Quando você tem um resultado através de número, de percentual, ou de qualitativa, quando você tem um resultado sim ou não. Por exemplo, o atendimento foi bom, sim ou não. Então você pode ter de forma número ou de forma escrito, tá? E ele é capaz de mensurar o desempenho de um processo, de um produto ou de um serviço. Aquela velha frase que sempre você ouve quando se fala em indicadores é preciso gerenciar, mas para gerenciar seus indicadores é preciso mensurar, é preciso medi-lo, tá? Então esses indicadores, ele vai mostrar se você tem algum problema, se seu processo está de acordo com o que você esperava, ou se ele está superando essa expectativa, enfim, se o objetivo está sendo ou não traçado, tá? Mas aí eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre dado, informação e indicador. As pessoas confundem muito e às vezes você tem um dado e você acha que já tem um indicador, você já pode tomar decisão através disso. A informação é obtida através da soma de dados, ok? Vou explicar melhor para você. Quando você tem taxa de infecção 3%, você tem um dado. Mas você passa a ter uma informação quando você passa a ter uma série de dados, por exemplo, em março foi 3%, em abril foi 5%, em junho caiu para 2,5%, você já consegue ter um cenário maior e você já pode dizer a taxa de infecção ela está diminuindo. Opa, isso é bom para a sua instituição de saúde. Você passa a ter uma informação com uma série de dados, ok? Então é isso. Através do dado você obtém informação e através dessa informação você resulta em indicadores do tipo. Você percebe, pegando esse exemplo da taxa de infecção, você tem lá 10 meses de monitoramento, você consegue ver se seu processo está controlado e você no final tem uma informação. A minha taxa acumulada nesses 10 meses é de 3,5%. Tive uma subida desse valor em abril ou maio, mas tomei ações e essas ações foram eficazes e o número voltou para a meta, por exemplo. Então muito cuidado para você não tomar partido, não tomar ações com base pura e simplesmente de um dado, porque às vezes o dado pode influenciar positiva ou negativamente na sua tomada de decisão, ok? Vamos aqui continuando a falar sobre indicadores. Gente, há vários tipos de indicadores. Indicadores de desempenho, indicadores de gestão. Isso pode variar de acordo com a instituição. Falando especificamente do Hospital Primavera, a nossa IAC, que é a instituição acreditadora, trabalha num processo de indicadores de estrutura, processo e resultado. Isso para fixar na mente de vocês é vocês pensarem na gestão de processo. Lembra-se da tríade de processo? Entrada, processo e saída. O input, processo, output. Isso quer dizer estrutura, processo, resultado. É você visualizar na mente de vocês
aquela tríade de processo. Lembra do seu GPR na aula 1? Lá fala de cadeia de valor. E na aba cadeia de valor você percebe lá entrada, processo e saída. E aí te norteia corretamente para você identificar se ele é um indicador de estrutura, se ele é um indicador de processo ou se ele é um indicador de resultado, ok? Lembre-se, o que eu posso dizer que ele é um indicador de estrutura? Lembre-se que no seu mapeamento de processo ele vai aparecer naturalmente, desde que você faça o mapeamento de processo corretamente. Estrutura envolve dados de estrutura física, de disponibilidade de equipamento, tem muita relação com o que você precisa, tá vendo? Recursos físicos, humanos, materiais, o que é que você precisa para gerar o seu processo. Percebam, taxa de absenteísmo, taxa de turnover, tempo, hora, enfermeiro, paciente, disponibilidade de sala cirúrgica. Percebam, você tem um exame marcado para você acontecer, o processo de realização do exame acontecer, obviamente o seu paciente tem que estar presente para fazer o exame. E o que essa taxa de absenteísmo pode dizer? Esse paciente que estava marcado, por exemplo, ele compareceu? Se ele compareceu, ok, bom, mas de 10, naquele dia 10 pacientes estavam marcados para fazer exame, mas 5 somente vieram para realizar esse exame. Tive uma taxa de absenteísmo de 50%. Então daí você precisa buscar ações para trazer esse paciente para cá, para que eles não tenham marcado, não tenham essa ociosidade lá na minha radiologia, por exemplo, na minha ressonância magnética. E obviamente o paciente aqui traz receita para a instituição e você fazer uma busca ativa. O que é que está acontecendo para esse paciente não estar aqui? Turnover, quanto menos rotatividade ocorrer, melhor, porque aí você vai ter que retreinar essa pessoa que entra, você tem um dispêndio de tempo muito grande. Ora, enfermeiro paciente, isso vem muito meu dimensionamento. Será que eu tenho uma quantidade de enfermeiros suficiente para atender meus pacientes que estão aqui? Disponibilidade de sala cirúrgica e assim vai. Tá vendo? Taxa de doadores aptos, quantidades de observações de higiene de mãos. Percebam a diferença aqui, é um exemplo bom para os indicadores de estrutura e de processo. Aqui eu estou olhando quantas vezes foram realizadas a higienização das mãos. No meu indicador de processo, e aí, como é que está sendo essa lavagem de mão? Ela está sendo correta? Isso você verifica muito nas auditorias de médicos que a segurança do paciente pede. Então, é uma ideia que você pode ter para compreender o que é indicadores de estrutura, ok? Indicadores de processo, gente. É essa inter-relação entre o prestador e o receptor de cuidado. Lembra, é aquela fase do meio, entre o input e o output. E na assistência tem muita relação ao tratamento direto e no momento que ele está ocorrendo. Como eu forneço assistência, como os procedimentos que eu faço, os procedimentos estão adequados ou não. E olha aqui, exemplos, incidência de flebite, incidência de lesão por pressão. Aqui são indicadores de processo, vocês podem perceber. Por exemplo, se essa pessoa que chegou aqui, esse paciente, começou a ter lesão por pressão, opa, será que meus cuidados, será que minhas prevenções, será que meu manejo desse paciente no meu processo ali no dia a dia, na minha assistência está sendo adequada? Quanto é que eu estou gastando de tempo para realizar um ECG? Meu tempo de porta-balão está bom ou não? Perceba, esse paciente, como é que está esse tempo de liberação do SRPA? Repare, esse exemplo do SRPA é um exemplo também interessante de você ver a transição, de você perceber a interação de processo. Ele fez a cirurgia, beleza, está sendo liberado para o SRPA para depois sair da unidade cirúrgica. É nesse tempo que você consegue monitorar
Aqui, para saber se ele está no tempo adequado ou não, é o tempo que está ocorrendo lá concomitantemente a liberação do leite para que esse paciente vá para a unidade da UTI, vá para a unidade de internamento. Percentual de perda de bolsa de sangue é outro exemplo bom. Como é que está esse manuseio da bolsa de sangue? Eu estou perdendo muito? Isso é perder dinheiro, isso é segurança do paciente e assim sucessivamente. Taxa de conformidade de antibiótico profilaxia, tratamento contra faturamento. Perceba como esse indicador de processo, independente se você tem uma área administrativa ou uma área assistencial, você pode ter indicadores de processo, ok? Só repetindo, para ficar fácil para vocês, diz respeito ao tratamento direto no momento que ele está ocorrendo. Sempre lembre na tríade: a entrada, estrutura, processo é quando está ocorrendo a atividade. Vamos agora falar sobre indicadores de resultado, que na tríade tem relação direta com o resultado que aconteceu desse processo. Minhas ações de processo foram boas? Como é que eu mensuro isso? Estou tendo um resultado bom ou estou um resultado ruim? Percebam, eu tenho uma taxa de mortalidade. Poxa, se muita gente está morrendo, por exemplo, taxa de mortalidade ajustada na UTI. Se eu tenho essa taxa de mortalidade ajustada baixa, beleza, a pessoa tem risco de morte, mas eu estou tratando de forma eficiente e meu resultado está sendo bom. Minha taxa de infecção tem vários fatores que levam à infecção. Um exemplo disso é uma higienização mal feita do leito, uma higienização terminal, por exemplo, isso pode levar à infecção. A higienização das mãos. Quantidade de óbito cirúrgico é outro exemplo de resultado. Como é que tá? O que está acontecendo nessa cirurgia que essas pessoas estão morrendo? Percentual de satisfação do cliente, índice de glosa, cumprimento do orçamento de compras, tempo médio de liberação de leite. Então, meu tempo médio de internação, essa pessoa está ficando aqui muito mais tempo que eu previ, que eu tinha previsão. Então, caracteriza indicadores de resultado como o final do processo, como é que estou obtendo esse resultado, se está sendo bom ou ruim, ok? Como é que a gente pode então como é que é esse processo de indicador para eu obter o dado, para eu transformar esse dado e poder ter a saída dele? Lembre que também indicadores é analisado como um processo, tá vendo? Entrada, processo e saída. Minha entrada como é que eu vou coletar isso, gente? É muito importante você entender como é que vai ser essa coleta. Porque se você não tiver uma coleta bem feita, se você tiver uma distorção, um desvio, um erro nessa coleta de dados, seu resultado ali na saída vai estar incorreto. Muita atenção na forma que você vai mensurar isso. E como é que você pode coletar dados, gente? Muita gente fala o seguinte: eu preciso de um sistema. Às vezes não, você pode ter uma folha de verificação. Onde é que eu posso ter um exemplo de folha de verificação? Todas as vezes que eu perdi bolsa de sangue, por exemplo, eu vou lá e marco, faço uma observação, a bolsa, eu tenho 10 bolsas para o sangue ser infundida no paciente durante o dia. Dessas 10, a bolsa número 3 e número 4, você marca em uma planilha e você tem uma folha de verificação, qual delas teve esse problema. Você pode ter um checklist, ou seja, você pode ter qualquer instrumento de verificação no sistema. Agora, lembrando que ele tem que ser confiável e esse input de dados tem que ser correto. Não basta você ter um sistema bom, uma lista de verificação, seja lá o que for, que seja instrumento, mas se a pessoa realizar um input errado, isso também vai ser prejudicial para o processo. Tá vendo? Eu comecei a ter essa folha de verificação e agora eu vou transformar esses dados em gráficos, em outra forma de apresentação, e isso eu retroalimento. O que é esse retroalimentação? Você tem que fazer isso constantemente. Nada de falar, eu faço um mês e só vou agora monitorar daqui a 3 meses. E aí? Esse tempo, nesse intervalo, o que é que aconteceu no seu processo?
saída é você analisar o dado, gente. Não adianta você coletar, você transformar isso em gráfico e isso ficar lá em estado, ficar lá no limbo, ficar esquecido. Você precisa analisar esses dados. O meu resultado foi bom, foi ruim? Se foi ruim, a ação que eu determinei corrigiu o problema? Se corrigiu o problema, opa, vamos padronizar o que o resultado mostrou satisfatório. É esse processo que acontece de indicadores, gente. Indicador também é processo. Esqueçam isso de ter em mente que é só um número para preencher na planilha. Bom, turma, vocês entenderam que indicadores é um processo? Agora percebam também outro ponto importante sobre indicador, tá? Gente, muito cuidado quando você vai descrever, quando você vai imputar dados, tá? Sempre a gente tem indicadores que falam sobre números, sobre quantidade, média, razão, taxa, índice, percentual, tá? Cada um tem uma lógica dele para a construção. As pessoas confundem muito número absoluto com percentual, com taxa, tá? Ou seja, número, quando eu estou descrevendo lá quantidade de enxoval sujo enviado para lavanderia, número de cirurgias eletivas, número de ordem de compra, gente, isso vai ter um resultado absoluto, tá? Tá aqui falando. Quantidade de enxoval sujo, 10 quilos, 30, 100 quilos, número de cirurgias eletivas no período, 500, 400, eu tive 20 ordens de compras emitidas, eu tive 10 infecções registradas no Sinam. Então, número absoluto, ok? Gente, média, como o próprio nome diz, esse indicador sempre tem que estar descrito quando você está falando de média, por exemplo. Tempo médio para emissão de laudo, tempo médio porta médico. Então, esse resultado vai ser obtido através da soma de todos os valores da população dividida pelo número de observações, sendo minutos, sendo horas, sendo dia. Então, tempo médio, lembre-se, vai tirar uma média de alguma coisa. Eu tive 10 atendimentos. Qual foi o tempo que as pessoas esperaram ali para ser chamado para o consultório? Um paciente foram 10 minutos, outro foi 20, outro foi 5, outro foi 10. Eu vou somar esses tempos e dividir por 4, por 5, dependendo da quantidade, e aí eu chego no meu tempo médio, tá? Tempo médio de limpeza terminal. Agora, muito cuidado com esse tempo médio, tá, gente? Uma coisa interessante é, além de você monitorar o tempo médio, é importante que você monitore aqueles tempos que fugiram muito dessa mediana, porque esses extremos, por isso que o importante é melhor você usar mediana do que média, porque na mediana você vai tirar os extremos, e esses extremos você pode, isso vai influenciar no seu resultado. Quando eu falo isso, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que meu tempo médio de permanência no 5º andar foi um paciente 4 dias, o outro paciente 6 dias e o outro paciente 5 dias. Eu tive aí, vou pegar, somar esses 3 tempos e dividir por 3. Isso aí eu vou ter uma média. Mas cuidado, se eu tive um paciente com 4 dias, o outro passou 20 dias e o outro passou 3 dias. Lembre-se, está vendo? Perceba que esse 20 dias passou aqui, ele vai jogar a média lá para cima. Então, muito cuidado, não olhe só a média. Percebam, às vezes, esses outliers que acontecem aí e que são comumente chamados de ponto fora da curva. Analise isso também, ok? E lembre-se, tempo médio vai ter como resposta minutos, hora, dia. Taxa ou índice, gente? Cuidado, muita gente usa lá. Você percebe, taxa de mortalidade cirúrgica no período. Aí, às vezes, o cara bota lá 20, 30, só que não fala em percentual, e sim número absoluto. A gente percebe, por exemplo, índice de retificação de laudo.
Aí a gente já viu exemplos e chegar lá está 400. Espera aí, 400% de retificação de laudo? Não. Ah, não é 400 não, eu peguei o número de laudos que foram emitidos. Não, gente, isso é errado, esse número absoluto. Você está dizendo, isso aí seria quantidade, número, taxa, né? Vai ser, você sempre fala aqui na descrição do indicador taxa ou índice, taxa de mortalidade, taxa de infecção, né? E ele sempre vai ser obtido através de percentual, tá? Taxa de mortalidade cirúrgica, 1%. Taxa de mortalidade ajustada, 0,37%. Taxa de retificação de laudo na radiologia, 0,03%. Então, sim, não vai ser número absoluto. Percentual, índice, sempre quando a gente está falando de percentual, sempre o valor aqui do denominador vai ser 100, né? Desculpe, você vai dividir, sempre você vai multiplicar esse resultado por 100, percentual de satisfação do cliente, porque taxa ou índice, às vezes você tem uma taxa, dependendo aí da sua ficha técnica, que o denominador é 1000, taxa de população, incidência, prevalência, enfim. Então cuidado, quando tiver percentual, sempre você vai dividir o numerador com o denominador e multiplicar por 100, ok? Aí você vai ter o resultado em porcentagem. Por exemplo, pesquisa de satisfação do cliente. Meu atendimento no SADT, o percentual de satisfação é 87%, 90%, 95%. E aqui também acontece muito na parte assistencial, o que é incidência e prevalência. Incidência tem muita relação com o número de novos casos ou ocorrências surgidas em relação a determinada população no intervalo de tempo, por exemplo. Incidência de pacientes com MDR no período. E aí aumentou essa incidência, novos casos apareceram. E na prevalência, você vê aqui, você tem a probabilidade do risco acontecer. Você, por exemplo, eu tenho um número de portadores de HIV em relação à população do país num determinado período. Você faz uma análise desse risco, de ter uma prevalência do fato acontecer, do risco acontecer, enquanto a incidência você já está falando de casos que ocorreram, de número de novos casos, ok? E aqui vamos para algumas considerações sobre indicadores. O indicador precisa estar alinhado ao objetivo do negócio, tá? Eu não estou falando, por exemplo, de sustentabilidade, de dinheiro, e eu não vou ter nenhum indicador falando sobre dinheiro. Eu estou falando de SADT, eu não vou incluir outros indicadores que não têm relação com o meu negócio. Um bom indicador, gente, precisa ser de fácil entendimento, não tem ambiguidade, não ter, eu interpretei de um jeito, a outra pessoa interpretou do outro. Ele tem que ser disponível, ele precisa ser econômico. Imagine que você precisa abrir 3, 4 planilhas, gastar 2 dias para você obter esse valor do indicador. Não rola, não acontece, isso não é econômico. Então, o indicador precisa ser avaliado, tá? Então, ele está ali para que você possa percebê-lo, possa monitorá-lo, para que ajude o nível hoje do meu processo, amanhã seja superado, ok? Não existe uma regra para a quantidade geral de indicadores, tá? Mas é preciso que esses indicadores tenham análise crítica e demais acompanhamentos. Se você tiver 10, 20, 30, o seu processo vai dizer. Não precisa você ter muitos indicadores, você precisa ter uns indicadores que lhe dê uma resposta de alguma coisa. Sempre pergunte, número de atendimentos, 2.000. Tá, isso lhe diz alguma coisa? Percebam, eu tenho uma taxa de quantidade, número de bolsas perdidas. Eu tive 5 bolsas perdidas. Percebam a diferença, eu tenho 5 bolsas perdidas. A pergunta é, isso é bom ou ruim? Isso vai depender muito do seu universo. Esses 5 que vai ser o meu numerador, perceba, se eu tivesse um denominador, eu perdi 5 bolsas,
em 10 aplicadas. Opa, eu perdi a metade. Ah, eu perdi 5 bolsas em 1000 aplicadas. Aí você percebe que o percentual que essas 5 já vai ser diferente, vai ser visto de outra maneira. O número é muito pequeno, tá? O indicador precisa lhe mostrar a diferença entre a situação que você está e a que espera atingir. Use o GPR para definir seus indicadores. A gente vai abrir o GPR, é lá onde estão seus indicadores operacionais, e comece a monitorá-los. Ele é que vai responder se o seu processo está bom ou ruim. Todo indicador precisa ter ficha técnica. A gente vai ter uma aula especificamente sobre ficha técnica. Você precisa saber de onde os seus dados são extraídos, de que forma aquele indicador é calculado. Imagine que está chegando alguém na sua área e precisa gerar algum dado. E aí, como é que ele vai fazer? Fora que evita aquela distorção, né? Eu faço a conta de um jeito, o outro faz a conta de outro jeito. A ficha técnica vai buscar uniformidade nisso aí. Tá? E lembre-se o que falamos agora há pouco. Atentar para a unidade de medida correta, tá? Se é número absoluto, se é taxa, se é percentual. Então, percebam isso aí, ok? Vamos abrir o GPR e te mostrar isso na prática do que nós vimos agora na teoria. Turma, nossos indicadores eles estão no GPR. Só lembrando como você acha esses indicadores. Vocês vão na gerência da qualidade, unidade Y, gerência da qualidade, lá vai ter indicadores operacionais, escolhe o ano vigente e a gente percebe. Vamos aqui, por exemplo, buscar laboratório. Vamos pegar um exemplo de indicadores do laboratório. Tá vendo que tem todas as áreas aqui, tá aqui, indicadores operacionais do laboratório. Está abrindo a planilha. Está aqui os indicadores do laboratório. Vamos ver esse indicador aqui, índice de liberação de resultado no prazo para a unidade de emergência. Aqui, só lembrando que vocês vão, nesse campo estão os indicadores que devem ser oriundos do seu GPR, tá vendo? Ter seu resultado esperado. Como é que eu vou analisar esse resultado esperado? Tá vendo aqui? Índice de recoleta, índice de desempenho dos controles internos e externos e assim sucessivamente, índice de recoleta. Então, daqui do seu mapeamento do processo, gera os indicadores. Aqui também podem ser colocados aqueles indicadores para o monitoramento dos acordos críticos que precisam também ser monitorados. É bom deixar claro isso. Percebam, eu estou falando de índice, minha unidade de medida, ok? Ela é de percentual e minha meta 70%. Digito aqui meus resultados e ele vai clicando Ctrl, mas clicando no gráfico, você percebe aqui o comportamento através de gráficos, tá vendo? Ó, aqui são dados. A soma de dados, eu gerei uma informação. Aqui, ó. Percebam esse gráfico. Aqui são os resultados. No mês de janeiro eu liberei o meu percentual de liberação no prazo, ou seja, dentro do acordado foi de 60%. Abaixo dos 70%, que é minha meta aqui. Tá vendo? Essa linha aqui é importante que você tenha uma linha de tendência para perceber. Como é que está seu resultado? Aqui ele está caindo em virtude dos outros meses que ainda não tem os resultados. Mas perceba, ó, eu tenho um resultado de 60, aumentei para 65, caiu um pouco, ele vai acompanhando uma linha de tendência para que fique claro. A sua tendência de seu indicador, do resultado do seu indicador, é bom, é positivo, ele está subindo, ele está caindo, ele está acima ou abaixo da meta. Então perceba que outra coisa importante, gente, é necessário que você comece também a pensar esse resultado, como é que é o benchmark, como é que hospitais do mesmo porte do que o meu, que tenha uma operação parecida com a minha,
como é que é esse resultado? Eu tenho várias formas de fazer benchmark, eu posso ligar, ter contato com pessoas, visitar outros hospitais, como também buscar do expediente de consultar a ANAP, resultados da ANAP, resultados do NAGE. Tem vários instrumentos, vários literatura, pode ser também artigos que você pode gerar. Por exemplo, aqui eu tinha meu resultado, eu tenho minha meta, essa coluna AB, por exemplo, pode ser mais uma linha que qual é o resultado, por exemplo, dos hospitais de mesmo porte, né, das mesmas condições nossas. Qual o resultado dele? Para eu também começar a olhar fora da caixa, pensar um pouco fora da caixa e perceber o que é que eu posso, que eu tenho sim a oportunidade de melhorar, ou então se eu estou até muito bem em relação a outros hospitais. Então aqui, gente, daquele dado que eu te mostrei, vai gerar essa informação. Lembrando que é importante que esse resultado seja acompanhado mês a mês. Nada de buscar, por exemplo, eu estou em agosto, eu ainda estou inserindo dados de fevereiro, de março, já passou. Você não conseguiu, olha o tempo que você perdeu aqui de estar ajustando o seu processo. Então, muita atenção nisso. Outra coisa, a meta. Você precisa ter uma meta que realmente você possa atingir. Não estou falando isso, você bota uma meta fácil para você atingir, não é isso. Mas não adianta, por exemplo, perceba aqui um comportamento do seu processo. Eu estou aqui numa faixa entre de 65% e 66% de liberação. Minha meta é 70%. Não adiantava aqui eu colocar uma meta de 90% que eu não vou chegar. Agora, eu também não posso me acomodar numa meta maior e eu preciso também ser desafiado. Meu processo precisa ser desafiado. Minha equipe precisa ser desafiada. Então, é necessário que eu sempre revise essa meta. Nada impede, gente, também, se você botasse uma meta aqui de 80 e não estivesse chegando, você reconsiderar essa meta depois de 6, depois de 9 meses, desde que em acordo, tá? Também você não pode chegar, porque eu não estou batendo a meta, eu vou lá e baixo. Aqui, ó, eu estou envolvendo outra área, tem consequência em outra área que é a unidade de emergência, tá? Eu não posso chegar, não, eu vou baixo porque eu quis, eu não estou batendo a meta, eu diminuo. Isso precisa ser consensado, tá? Com a área, mas é preciso monitorar. E olha, percebam aqui nesse processo que eu não estou conseguindo atingir os 70%, tem algo que precisa ser melhorado nesse processo. É aí que precisa ter as análises críticas, é preciso ter um plano de ação para que esse número aumente. Esse número aumentou aqui em abril, mas ó, já está em 69, mas se você percebe uma evolução nele. Uma análise crítica, você percebe que aqui 60, depois 65, 64, por que agora era 65, tive 64? Gente, a análise crítica também não é falar o óbvio que você está enxergando aqui. Meu número diminuiu cerca de 1%. Não, isso aqui eu já sei, eu já estou vendo aqui, basta olhar que eu percebi isso. Uma análise crítica é você dizer, por exemplo, esse meu número diminuía, para você se debruçar sobre o problema e escrever aqui, no mês de março eu tive um exemplo disso, tá? Um aumento em virtude de uma virose, em virtude de um surto, eu tive uma capacidade de atendimento aquém do que eu esperava e isso atrasou, fez com que eu tivesse mais demanda e eu não conseguisse atender essa demanda dentro do acordado, por exemplo. Por isso que o meu número diminuiu. E você mostra, eu tinha uma média de 6.000 atendimentos, nesse mês eu passei a ter 7.500 atendimentos. E eu não estava preparado para esse surto, por exemplo. Isso é uma análise crítica. É você dizer o porquê seu número caiu. E com base nisso você traçar ações. O que é que eu vou fazer para quando eu tiver esse surto, eu vou aumentar a quantidade de pessoas, eu vou incluir mais um equipamento. É isso que é ação. Percebeu essa linha? Você percebeu que caiu, você fez uma análise crítica, entendendo o que de fato ocorreu, você traçou ações e aí faz de conta que você traçou essa ação e aqui, ó,
abril, meu número melhorou. Mas aí você também não pode dizer, veja se essa melhora, se esse ganho foi com base porque realmente seus resultados foram eficazes ou porque a quantidade de exames voltou ao normal, por exemplo, para os 6.500. Vocês precisam se perguntar, o processo precisa ser perguntado. Então isso, através dessa análise crítica que você vai traçar ações e monitorar esse processo. Então, turma, aqui ó, você tem num só lugar a sua verificação dos seus resultados. Aqui você vai fazer análise crítica e aqui, com sua análise crítica, você vai traçar ações aqui no plano de ação, que aí vocês já aprenderam. Tem uma aula específica sobre como fazer plano de ação. Observe, a aula está muito boa. E aí você consegue monitorar o seu processo. Ok? Então, só recapitulando, eu tenho meu GPR. Do meu GPR eu tenho indicadores para o resultado esperado de cada etapa do processo. Desses indicadores precisam na mesma planilha do GPR. Você tem os seus indicadores aqui. Lembre-se da sua unidade de medida se está correto. Meta, percentual. Outro ponto importante, gente, olha, não precisa, se você colocou aqui que a unidade de medida é percentual, não precisa, por exemplo, colocar 0,09%. Só coloque um número, porque a gente já sabe aqui que é a unidade de medida. Porque às vezes se você colocar aqui 0,09%, na hora do gráfico, vai dar problema, tá vendo? É baixo o número 9. Olha aqui, ó, como o número, a tendência está caindo, depois aumentou e se manteve um pouco constante aqui, ok? Esses indicadores, monitore. Daqui vocês colocam os resultados, eles vão para o gráfico, você analisa esse gráfico, lembre sempre de ter uma linha de tendência, lembre-se do benchmark, pode ser ANAP, NAGE, literatura, artigo, estudo científico. Coloque meta, tá? Não indicador sem meta, gente. Tá certo? Você pode me perguntar, Edenir, mas eu estou começando esse serviço agora, eu não tenho hospitais de referência ou então do mesmo porte com isso. O que é que você pode fazer? Beleza, você pode trabalhar 3, 4 meses sem meta, mas você com 3, 4, 5 meses já cria um histórico e passa a ter esse 4, 5 meses, esse acumulado, ser um histórico e passar a ser uma meta, tá? Agora imagine você já tem consolidado sua ação, seu indicador e hoje não tem meta. Isso não deve ocorrer, ok? Análise crítica, outra pergunta. Nessa análise crítica eu só preciso fazer para um número que deu fora do resultado, deu abaixo, deu insatisfatório? Não, gente, você pode fazer essa análise crítica também para um resultado que deu positivo, né? Não é obrigado, mas você pode gerar essa análise crítica. Todo mês você tem uma análise crítica, seja bom ou seja ruim. Agora, se o seu resultado foi satisfatório, foi acima da meta, você pode gerar análise crítica e não necessariamente gerar um plano de ação. Mas se o resultado deu aquém do esperado, você precisa ter uma análise crítica obrigatoriamente e seu plano de ação. Ok, gente? Está aqui o plano de ação, tudo na mesma planilha, no mesmo arquivo. Tá? Me despeço por aqui, espero que tenha gostado e qualquer dúvida pode entrar em contato com os integrantes da área de qualidade do hospital. Um grande abraço a todos, até mais.